pai tem que entender e assumir que a gente dá uma relaxada, né? É férias, deixa a criança tomar sorvete, comer aquelas coisas que a gente normalmente fica mais de olho. Só que, quando as aulas voltam, o empenho em estimular uma alimentação nutritiva, uma alimentação saudável, não pode ser esquecido. Muitas vezes tem que ser retomado. E aí, na hora de preparar a lancheira do seu filho, como ter criatividade, né? Como, o que colocar? Todo dia tem que fazer. O que é que não pode faltar nessa lancheira? Para te ajudar hoje, a gente traz a nutricionista Marina, lá do Colégio Vila, e vem hoje participar do nosso quadro Lição de Casa. Oi, Marina, boa tarde. Boa tarde. Volta às aulas, presencial, a garotada se adaptando, né? Esse novo momento. Mesmo. Mas os pais que estavam no online, com a criança comendo tudo de todo jeito em casa, estão desesperados. E agora, como mandar? Porque também muitas vezes a escola diz, ó, isso aqui não pode, né, Marina? Isso mesmo. Pois é importante, né? A formação do hábito alimentar começa na infância. Então é importante, né, os pais proporcionarem aí hábitos saudáveis diariamente. Né? E na escola é um momento muito propício, né? Então a criança que ela é apresentada, né, apresentada com alimentos saudáveis, estimulada desde cedo, isso vai determinar o hábito alimentar dessa pessoa na fase adulta. Então, por isso que é importante fazer esse estímulo, especialmente na escola, que é onde muitas crianças passam muito tempo do dia. É, né, verdade, a maioria, quem está integral, passa a maioria, a maior então, é importante estimular mesmo na escola. É verdade. Ainda que a criança não coma determinado alimento, tá? Eu tô fazendo essa pergunta porque minha filha é seletiva e Marina sabe bem como é a nossa luta. A gente coloca na lancheira para estimular ou diz não coloca para não criar repulsa? Fernandinha, assim, a criança, para ela experimentar um alimento novo, existem várias maneiras, certo, né? Mas eu gosto de citar duas principais, que é o estímulo por repetição. Então, a criança, ela precisa não apenas cheirar ou ver o alimento, ela precisa experimentar 12, 15, mais de 20 vezes para ela aprender sobre aquele alimento e formar um conceito, se gosta ou não, né? E a criança também aprende que é por imitação. Então, a criança aprende por imitação. E o exemplo maior é a família em casa, né? E a escola é um ambiente muito favorável para isso, né? Porque ela vai se socializar, ela vai interagir com os coleguinhas e aí ela vê um alimento na lancheirinha do coleguinha, vai despertar o interesse em provar. Então, a orientação que eu dou é você combinar com a criança que você vai mandar esse alimento, mesmo que ela não goste, mas sem obrigação de comer. Certo. Mas aí, mandar na lancheira, porque isso pode, no intuito de despertar o interesse dela. Vai que outro coleguinha levou também aquela maçã e ela vem comendo e de repente se interessa. E aí um dia ela pode, de repente, ter o interesse, experimentar e gostar daquele alimento. Entendi. Agora, Marina, o que colocar? O que é que você orienta a colocar na lancheira? Vamos pensar, é só fruta deve colocar? Coloca açúcar, coloca fruta? Como é que a gente monta uma lancheira? Pois é, vai depender do apetite da criança, da idade dela, né? E do hábito alimentar, né? Crianças muito novinhas, 1, 2 anos, às vezes só mandar a fruta para a escola pode ser suficiente. Outras crianças que têm uma necessidade calórica um pouco maior, é importante complementar essa fruta com alimentos fonte de carboidrato, proteína, né? Também pode ser mais interessante, certo? Em relação ao suco, né, a gente sempre tem que priorizar a fruta, né? Ah, tá. Entre mandar o suco e a fruta, mandar a fruta. É melhor a fruta, porque contém fibras, né? E aí não passa por essa questão do processamento, perda de fibras, muita frutose, né? Então, sempre prioriza a fruta. Mas se a criança não gosta de fruta, né? E só gosta do suco, então você pode optar pelo suco natural, né? Só feito pela fruta, mas tem pais que procuram maior praticidade, né? Minha diretora tá aqui, Fernanda, às vezes a gente compra aquele suco pronto, aquele de caixinha. Exatamente. Manda até refrigerante. Exatamente. E aí o pai, né, a família que quer optar por uma maior praticidade sem fugir do saudável, tem que ficar atenta aos rótulos, Fernandinha, porque aí você precisa procurar aquele suco que o ideal seria, né, aquele suco integral, que é o 100% fruta. Não tem adição de açúcar, aditivos, corantes, né, edulcorantes, nada dessas substâncias. Mas, se não conseguir, vamos optar, então, pelo suco, que aí, no caso, ele tem 50% pelo menos de polpa, sim, certo? Pelo menos, né? Pelo menos, E aí, o néctar, por exemplo, tem também no rótulo, né, lá no supermercado, néctar de fruta. Ele vai ter em cerca de 30% de fruta e vai ter adição de açúcar, corante, aromatizante, né? Ou seja, a composição maior
de coisas não saudáveis. Então é preferível o integral, né? Sim. 50 pelo menos por cento de polpa, e a questão do refresco também, que é o falso suco, que é o de baixo valor nutricional, que ali só tem 10% de fruta, de polpa de fruta, e o restante realmente é açúcar, corante, conservantes, né, aditivos, que aí não é recomendado nem para criança e nem para o adulto. Para a criança que compra o lanche na escola, é importante que a família esteja em contato com a escola para combinar, para acompanhar aquele cardápio, para fazer ajustes, Marina? É importante, Fernandinha, é importante os pais conhecerem a proposta da escola, se ela tem uma proposta de alimentação saudável, conhecer a cantina, conhecer o cardápio para a faixa etária daquela criança. E aí é importante combinar com a criança, né, o que ela vai comer, a quantidade, tipo de alimento. Porque se deixar a criança, às vezes, muito livre, né, ela vai optar muitas vezes por alimentos mais calóricos, apenas carboidrato. Então, combinar com ela, né, que ela poderá comer esses alimentos, mas antes, vamos priorizar a fruta. Tem alimento que a escola diz aqui não entra? Tem escolas, né, que a gente coloca alguns alimentos, principalmente os ultraprocessados, né, que são alimentos aí que passam por vários processos de processamento da indústria, adicionado de sal, açúcar, aditivos, né, corantes, conservantes, aromatizantes que não fazem bem para a saúde. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com esses alimentos, para não tornar um excesso. Certo? Bom demais o nosso papo. Criatividade, né? Negociação. Isso mesmo. E literalmente persistência, sobretudo para as crianças que têm dificuldade, né, Marina? É verdade. E não deixe de contar com a ajuda da escola, porque tem sempre o profissional disponível para ajudar os pais nessa composição, né? Assim, Marina? Isso mesmo. A família é em contato com a escola para ajudar nesse processo. Bom demais, meu amor, esse papo. Obrigada, viu? Até a próxima. Obrigada. Eu falei com Marina, deixa eu falar do Colégio Vila, gente. Colégio Vila é inspiração para